Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença mais uma vez, ó Pai. Damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos novamente com esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e que amam a Tua palavra, amam a mensagem do Teu profeta mensageiro. E assim, Senhor, nós estamos juntos nesta oração agora, pedindo a bênção em favor uns dos outros. O Senhor conhece toda a necessidade de cada filho do Senhor. Eu peço a bênção, a misericórdia, a graça em favor de todos. Peço também o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e peço inspiração divina também para realizarmos mais este trabalho. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos neste momento orando.
pedindo e agradecendo ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados e preciosos irmãos. A escritura que vamos ler neste programa é em São Lucas, capítulo 17, e no versículo 24 é aonde começaremos. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que sempre acompanham as leituras, então nós vamos trazer aqui as nossas notificações para ajuda daqueles que se interessam em continuar ouvindo, seguindo esta programação. Muito bom, então. Este programa é publicado diariamente de segunda a sábado, aqui pelo canal Portal da Mensagem Revelada, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação, e nós, com muito prazer e carinho, nós estaremos adicionando você para que você faça parte da família da fé que seguem esta mensagem, seguem esta programação. E então o nosso contato está na descrição do vídeo e é só entrar em contato conosco e nós te atenderemos. Também, amados, este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30, e também na cidade de Campinas. O nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Todos os cultos ali são realizados aos sábados, no horário das 18h30. E você é nosso convidado especial. Venha adorar conosco, você certamente será uma bênção para nós ali, e com certeza também você será grandemente abençoado por Deus. E agora, meus amados, se você não é inscrito ainda neste canal, então inscreva-se. Nós fazemos esse pedido a todos para que se inscrevam, e também, quando for assistir o vídeo, não esqueça de clicar no gostei, porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais esta programação, e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus, pela palavra de Deus, e o algoritmo então vai impulsionando cada dia mais a programação. Dito todas estas coisas, então, agora nós já vamos para a leitura bíblica, conforme já foi anunciado, São Lucas capítulo 17 e versículo 24. Leiamos então. Porque, como o relâmpago que, faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia,
quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Nós chegamos ao final do capítulo 17, que é o versículo 37. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Que Bom Seria, e quem canta esse hino é a saudosa dupla Jair e Osana. Então nós vamos ouvir esse belíssimo louvor, essa canção maravilhosa, e assim que tivermos ouvido, então nós voltaremos para darmos prosseguimento no estudo da mensagem que está em apreço, que é um homem correndo da presença do Senhor. Então vamos ouvir para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Seria se Jesus voltasse agora, minha alma triste que chora não lamentaria mais. Que bom seria sentir de Deus a ascensão, subir com meu mestre amado para habitar em Sião. Que bom seria, que bom seria, bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria, que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria se Jesus voltasse agora, encerraria a história do sofrimento na cruz. Dos sofrimentos aqui, para sempre moraria com meu mestre no porvir. Que bom seria, que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria, que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora. Seria ver a igreja subir pra viver eternamente com Jesus longe daqui. Minha alma alegre certamente cantaria hinos de felicidade por não viver mais aqui. Que
bom seria, que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria, que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, receba esse louvor para a sua honra e para a sua glória. E também que todos os nossos irmãos tenham sido abençoados através da mesma, não é? E agora, queridos, nós estamos com a mensagem aqui. Conforme nós fazemos em todas as programações, nós lemos uma porção da mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E aqui estamos parados então nesta mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, no parágrafo 90. Prossigamos então a leitura. E então, 2 dias depois disso, Alasca afundou quase lá em cima, e para lá e para cá, naquela costa oeste, tem havido trovões e compressões e tudo acontecendo, e um dia destes ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo. Eu estava pensando, estou fazendo uma breve consideração aqui, se você desejar olhar mais sobre isso, sobre o afundamento da cidade de Los Angeles, que é lá na Califórnia, não é? Então você pode entrar no Google, dar um Google e procurar, que você vai encontrar, principalmente assim, o UOL fala sobre o porquê Los Angeles afundará, e tem informações interessantes ali, porque isto aqui foi uma profecia do profeta de Deus, William Branham. Mas às vezes alguém pode pensar que isso não fosse real. Mas eu estava olhando, se você der um Google, você vai encontrar muitas informações ali sobre o porquê que Los Angeles vai afundar, não é? Mas eu não vou me deter muito aqui e vamos continuar a leitura. O que é isto? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. Vemos ismos e coisas tais surgindo, e todas estas várias coisas, sabemos que tem de existir uma verdadeira resposta para isso. Tem gente aqui no campo agora, indo em cavernas e coisas tais, e no dia 16 de março, você leu isso no jornal. O Senhor volta. Então aqui é o nome da matéria que saiu no jornal. O Senhor volta. Você sabe que não é assim. Jesus disse: ninguém sabe o minuto ou a hora. Quando vemos todas estas coisas e coisas correndo do jeito que estão, e tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. Tem que existir uma verdade. Tem uma no leste e uma no oeste, mas tem uma no sudoeste e no noroeste, ou alguma coisa. Mas tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar para o problema. Muito bem, agora nós chegamos ao parágrafo 93 e vamos continuar, não é? Safar-nos disto como?
É necessário contar para as pessoas que estamos vivendo nas horas da vinda do Filho de Deus. Queremos vigiar e estar em ação o tempo todo, prontos para darmos ao homem uma resposta correta. Sempre tem sido desta maneira. Tem estado no homem, tem se afastado e se safado de Deus. É triste isso, né? Estar se afastando e se safando cada vez mais para longe de Deus. Adão no jardim do Éden, quando Adão estava no jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer a sua escolha, ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? Ele teve que fazer isso. A responsabilidade dependia dele. Então, no caso aqui, Adão teve que escolher. O Senhor havia dito que não era para comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas veio a sua mulher e disse-lhe que a árvore era boa para dar conhecimento, porque a serpente já lhe tinha dito algo. E então Adão tinha que fazer uma escolha. Ele tinha que escolher: eu ficarei com aquilo que Deus disse, como sempre ficamos, ou então eu darei ouvidos à minha mulher, não é? E foi isso que aconteceu. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu sua condição original e trouxe o mundo todo em sujeição à morte. Quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado, que era contrária. Ó Deus, pense nisto. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem, mas naquela árvore vós não tocareis, e nem dela comereis. Era só isso que tinha de guardar. E mesmo com a palavra, eles a transgrediram. Então Adão teve que encarar: farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? E ele saiu com os olhos abertos. Ele teve que assumir a responsabilidade. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Então, eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Alguém disse que ele não era Deus. Bom, eu estava ouvindo qualquer coisa mesmo, um documentário que eu estava ouvindo a respeito disso, de uma determinada denominação que não crê que Jesus é Deus. Eles creem que ele é um Deus, né? E a Bíblia diz isto: sois deuses. Então deuses tem muitos, mas eles não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é? Muito bem, sua singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural, pecador. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Quem já chegou a conversar como ele
quem podia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? Sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura, e quem podia parar os céus e fazer qualquer coisa que quisesse fazer. Ele era Deus. Isso aqui merece também um destaque, não é? Porque eu mencionei agora sobre uma certa denominação que crê que Jesus é Deus, mas ele não é o Deus Criador, o Deus dos céus verdadeiro. Ele é um Deus. Agora, existe outro lado da interpretação bíblica que crê também que Jesus é Deus. E ele é um Deus, mas só que depois dele tem mais dois deuses, que são primeiro o Pai, que é Deus mesmo, o Criador, depois o Filho, que é Jesus Cristo, que é um segundo Deus, uma segunda pessoa também que é Deus, e por último uma terceira pessoa que também é Deus, que é o Espírito Santo. Então, ambas as interpretações estão incorretas, porque há somente um Deus, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso aí é muito profundo. Meus irmãos que estão assim começando a ouvir esta programação, fiquem atentos a estas coisas, a esses ensinos, que eles são muito fundamentais para as nossas vidas espirituais e para a nossa fé, não é? Muito bem, ele era Deus. Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? Quem? O que poderia ele ser, senão aquele Deus perfeito e imortal que se tornou carne e habitou entre nós? Eu acho que isso merecia ainda mais um pouco de destaque, não é? Porque senão alguém pode dizer, mas o pastor começou a dizer, mas não explicou o que era. Então deu somente o enigma, mas não deu a interpretação do enigma. Então ficou do mesmo tamanho, não é? Então é assim, há um só Deus e Pai de todos, presta atenção nisto então, que é sobre todos, por todos e em todos. Então, sobre todos, ele é Deus o Pai. Por todos, ele é Deus o Filho. E em todos, ele é Deus o Espírito Santo. E, na verdade, é uma só pessoa. Não são três pessoas. É uma pessoa com ofícios diferentes, com manifestações diferentes. Por exemplo, essa expressão, o que é por todos. Jesus é Deus por todos. Por quê? Porque Jesus veio como um sacerdote. E o sacerdote era aquele que intercedia em favor das pessoas. O sacerdote oferecia sacrifícios em favor dos pecadores. E o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, veio e ofereceu a si próprio em sacrifício em favor das pessoas, em favor dos pecadores, né? Por isso que ele é por todos. E em todos é porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu irei, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E esse Espírito Santo de verdade, ou seja, da verdade, que agora habita convosco, estará em vós. Prestamos atenção nisso, né? Então ele estará em vós. Então ele era em todos, o Espírito Santo. E Deus é o Pai que é sobre todos.
Então, se nós abrirmos os nossos corações, certamente o Espírito Santo nos esclarecerá, né? Mas continuemos então. Que se tornou carne e habitou entre nós. Nada se comparava com ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Jamais alguém falou como ele. Quando ele abria a sua boca, tinha alguma coisa de especial que era diferente de qualquer outra pessoa. Alguém disse que ele foi apenas um homem comum. Eu desafio isto. Ele era Deus. É isso o que ele era, pois jamais alguém falou como ele. Ninguém poderia falar como ele, porque ele era a própria palavra viva que se tornou carne, a manifestação da plenitude de Deus. Então, se nós fôssemos citar aqui os muitos versículos da Bíblia que esclarecem isso, nós teríamos uma relação bem extensa de versículos. Por exemplo, São Paulo disse assim: nele, que é em Jesus Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso? Que tudo que era Deus habitou em Jesus. Então, a plenitude, e olha que não sobrou nada, porque era a plenitude, não é? A plenitude da divindade habitou corporalmente em Jesus Cristo. Mas continuemos, não é? Permitindo o Senhor, em outras oportunidades nós tocaremos nesse assunto novamente. Admito que aqueles profetas tiveram sua mensagem. Eles as tinham naquele tempo. Eles as têm agora. Mas havia a plenitude da divindade corporalmente manifestada aí. Ele foi aquele que era singular, e ele era aquele que teve de encarar a questão com todos os seus grandes poderes que ele tinha, que ele absolutamente poderia ter sido o rei do mundo. Você sabe que alguns gregos, né, quiseram arrebatar o Senhor Jesus Cristo para fazê-lo rei, porque eles pensaram: um homem que multiplica pão, quando o povo estiver em necessidade de alimentação, de alimento, qualquer coisa, então esse rei multiplicará o nosso pão. Esse rei curaria as nossas doenças. Esse rei transformaria a nossa água em vinho. Então nós não precisaríamos mais comprar vinho para as nossas festividades, né? Poderiam dizer eles. Então veja só como que seria conveniente ter um rei nessas condições. Mas quando eles quiseram arrebatá-lo para fazê-lo rei, ele se afastou deles, se retirou e não deu ouvidos a eles, porque ele sabia, o Senhor Jesus Cristo sabia que ele era rei, mas ainda não era a hora para ele ser rei, né? Mais um pouquinho aqui então. Poderia ter sido rei do mundo. Ele será. E ele, para os seus santos, ele é agora. Amém? Quer dizer, o profeta aqui disse: ele será rei, porque já está pré-ordenado que ele será o rei deste mundo, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas hoje, isso aqui o profeta falou e é muito importante a gente não esquecer isso, né? Não perder isso. Hoje, agora, ele é rei dos seus santos.
Então hoje ele é nosso rei já, rei daqueles que creem nele, que o aceitaram como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, como seu curador e assim por diante, não é? Muito bom. E se encontrava lá que homens que fosse pobre não tivesse um lugar para reclinar sua cabeça, que sabia até que um peixe havia engolido uma moeda. Isso não é interessante? Quando eles precisaram pagar o tributo a César, pagar o tributo ao governo, né? Então eles perguntaram a ele: é lícito pagar tributo a César? Ele disse: olha de quem é a foto que está imprimida nessa moeda. Aí eles disseram: é de César. Ele disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas eles não tinham dinheiro para pagar, os apóstolos, os discípulos dele, não tinham dinheiro para pagar os tributos. Então ele disse: vá lá no mar e pesque um peixe. O primeiro peixe que vocês pescarem, abram a boca dele e dentro da boca dele vai ter uma moeda. Pegue aquela moeda e pague o tributo por nós todos. Quem seria a pessoa que seria capaz de fazer uma coisa dessas? Não haveria ninguém. E não haveria, não houve e nem haverá, né? Ninguém que fosse capaz de fazer isso. Mas ele fez. Quem? Que homem podia tomar aqueles grandes potes d'água e transformá-los em vinho e não ter um lugar para reclinar sua cabeça? Que paradoxo, não é? Um homem que tinha todos esses poderes e não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Ele teve que encarar as responsabilidades que lhe foram dadas em mãos. Que homem poderia ressuscitar um homem do sepulcro depois de 4 dias estar morto e se decompondo? Não poderia ele ter salvado a si mesmo? Claro, ele poderia, mas se ele tivesse, ele não teria nos salvado. Se ele tivesse se salvado a si mesmo, daí então ele não poderia salvar a nós. Então ele preferiu não se salvar a si mesmo para poder salvar-nos a nós. Que Deus seja glorificado por isso. Ele teve que encarar as responsabilidades e por causa da sua obediência à palavra, em que a desobediência de Adão, e ele tomou o atalho e o caminho a Tarsis, mas Jesus tomou o caminho a Nínive, aos gentios, para tomar para si uma noiva. Estou contente hoje à noite por ele ter feito isso. E nós devemos encarar os fatos que pertencemos a ele e tirar o mundo. Amém. Então, esse é o último conselho do profeta de Deus nesta programação de hoje, não é? Então, por causa de nós, ele fez tudo o que pôde fazer, o que era necessário. E agora não deveríamos nós tirar de nós o mundo para podermos ser fiéis a ele? Que Deus nos ajude. E agora nós vamos para o nosso momento de oração, a oração da fé, que certamente salvará o doente e o Senhor o levantará. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, nós todos que cremos na Tua bendita palavra,
E agora, meu Deus, agradecemos pelo ensinamento da Tua Santa Bíblia para nós e agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos concedido até aqui. Mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe que cada um está sofrendo, está necessitando de alguma coisa. Então, neste momento, nós oramos em favor dos enfermos, oramos em favor dos aflitos, dos oprimidos, daqueles que estão angustiados, que o Senhor tire do coração toda angústia, todo sofrimento, toda depressão, todo desespero. Ó Deus, conforta e consola o coração das pessoas que estão sofrendo, aqueles que estão hospitalizados, deitados em um leito de hospital, em um leito em sua própria casa. Senhor, esses lenços que estão agora diante da presença do Senhor, essas roupas que estão diante da presença do Senhor, ó Pai, que a unção curadora do Senhor desça sobre essas roupas, sobre esses lenços, e assim que a pessoa for usar essa roupa, assim que esse lenço for colocado sobre o corpo daquela pessoa enferma, que a bênção aconteça imediatamente. Dá fé para cada pessoa, Senhor, que cada alma preciosa creia no Senhor para receber aquilo que necessita. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, ó Deus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos então ao final da nossa apresentação de hoje e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. E agora fiquem todos com Deus, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus conceda a cada um o desejo de seus corações. Paz do Senhor a todos. Amém.